Bom dia, oitavo ano. Vamos encerrar a nossa semana com a seguinte reflexão. Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam suas mãos para cultivá-las. Bem, o que a prof vai dizer? Uma frase bem pesada, digamos assim, né? Porque as pessoas elas querem as coisas boas, mas elas não querem se dedicar para isso. População de modo geral, né? Se a gente puxar para a escola, né? Os alunos querem as boas notas, mas eles não querem trabalhar para isso, né? Então, todos querem perfume, mas poucos querem sujar as mãos para isso, não é verdade? Então, vamos lá, a nossa segunda aula sobre o capítulo 12, que é do 30 a 54, e hoje da 40 a 54, que trata sobre a independência. O processo de independência. Então, já venho falando algumas aulas aí sobre a abertura dos portos para as nações amigas, né? Uma das primeiras ações de Dom João aqui no Brasil em 1808. Com essa atitude, ocorre a perda do monopólio sobre o comércio colonial. Tá? E isso gera o fim do pacto colonial e, de certa forma, dá alguma autonomia para a colônia. Tá? Isso faz a gente entender ou perceber que a independência ela foi um processo, né? Não foi um episódio apenas, mas ela surgiu de um conjunto de acontecimentos que foram aos poucos desenhando e tal, né? Dando possibilidades de emancipação para o Brasil. Não é um único fato em si. Vários fatos que foram se somando para chegar a isso, tá? Aí nós temos, em Portugal exigia-se a presença do rei. Portugal vivia em 1820 a Revolução Liberal do Porto. Tá? Se passava por uma crise política bem significativa pela ausência do rei e da corte, porque a maior parte, né, do aparato administrativo veio para cá, para a colônia, e por estar submetido a um governo sob liderança inglesa, ou seja, então, como Dom João tinha boas amizades com a Inglaterra, segundo os portugueses lá de Portugal, ele estava muito mais tendencioso à Inglaterra do que a Portugal mesmo. E o fato aí da abertura dos portos mostra um pouquinho isso, né? E além disso, Portugal estava passando por uma crise econômica. Por quê? Devido a esse monopólio comercial sobre o Brasil, a partir da abertura dos portos e dos tratados de 1810, que eram lá os tratados de comércio e navegação, onde a Inglaterra só pagaria 15% de impostos sobre os produtos, né? Enquanto para os produtos portugueses tinham pagado 16% e os demais países 24%. E o Tratado de Aliança e Amizade, que determinava a limitação do tráfico negreiro. Tá? Esses eram os tratados de 1810. E existia ainda uma crise no setor militar, porque dentro desse exército português existiam muitos oficiais ingleses. E aí, diante de todos esses problemas, um grupo político liberal assume o governo de Portugal de forma interina, né, por um tempo, de forma provisória, e exigiu o retorno imediato do rei e da família real para Portugal. As cortes, a Assembleia, que fazia muito tempo que não se reunia, elas foram convocadas para escrever uma nova Constituição. E quem participaria, né, dessa Assembleia Constituinte aí, seriam deputados eleitos
em todo o território português, inclusive no Brasil. Aí o que eles vão definir? O retorno do rei e a submissão a essa Constituição. Dessa forma, eles iam eliminar o caráter absolutista que se tinha, onde o rei poderia fazer o que ele quisesse. Tá? E, ao mesmo tempo, gerava o fim da autonomia comercial brasileira, porque eles estavam propondo excluir os tratados de 1810. Tá? Então, essa é a situação lá em Portugal. E aqui no Brasil? O que está se vivendo aqui no Brasil? Aqui no Brasil, o cenário político estava dividido já. Tinha aqueles que estavam a favor do retorno do rei a Portugal e aqueles que eram contra. Então, existiam 3 grupos. Se tinha o Partido Brasileiro, o Partido Português e os Liberais Radicais. Esse partido aí, ele não tinha o significado que a gente conhece hoje em dia, de uma organização política regulamentada, que tinha uma proposta de governo e tal, como nós temos hoje em dia. Naquela época, partido era um grupo de pessoas que defendiam interesses em comum. Era como se fosse um grupo que tivesse a mesma opinião. Tá? E aí, como existiam 2 opiniões, uma, por exemplo, volta para Portugal, o outro fica no Brasil, vai desenhar uma disputa, digamos assim, entre esses 2 partidos. E existia também os liberais radicais, que era constituído por setores médios urbanos que defendiam a independência e efetivação de uma república. Então, o Partido Brasileiro era elite agrária, ricos comerciantes e defendiam a independência e regime monárquico. O Partido Português era formado por portugueses, os altos militares e os ricos comerciantes. E eles queriam uma recolonização, tá? Proposta lá pelas cortes portuguesas. Então tem aquele que quer o Brasil independente com monarquia, até os portugueses que querem que volte como era antes, e os liberais radicais que querem mudar tudo. Tá? E aí, diante de todas essas situações, o que vai acontecer? Em 1821, Dom João VI decide retornar para Portugal, aceitando as condições dos revolucionários portugueses, ou seja, ele volta, mas tem os seus poderes limitados pela Constituição. Mas ele deixa o filho dele, Dom Pedro, como príncipe regente aqui no Brasil. Quando Dom Pedro permanece aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai se aproximar da aristocracia rural, tá? Para começar a acalmar os ânimos desses grandes agricultores aí. E garantir para essa, aristocracia uma participação, ampliar a participação política deles no Brasil. A partir disso, se tem então, surgem importantes lideranças políticas nesse período de incentivo, digamos assim, do Dom Pedro em relação à aristocracia rural. As cortes, elas decidem então transferir para Lisboa alguns órgãos públicos que Dom João tinha organizado aqui no Brasil e exigiram que Dom Pedro também voltasse para Portugal e houvesse a restauração então do Pacto Colonial. Porém, essa restauração do Pacto Colonial, ela não agradava o quê? A elite local. E aí, Dom Pedro decide contrariar as decisões de Portugal, da corte portuguesa lá, e resolve permanecer no Brasil. Tá? Ele permanece aqui no Brasil e sofre pressão, tá? É feito um abaixo-assinado, pedindo que ele permanecesse. Então, ele vai declarar aí que ele fica na colônia. E esse evento é conhecido como o Dia do Fico, então 9 de janeiro de 1822.
Alguns historiadores, algumas pesquisas dizem lá que a frase célebre dele lá, né? Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. Né? Alguns historiadores vão colocar, pesquisadores, que isso foi uma criação, que não foi exatamente assim. Tá? Quando ele decide então ficar no Brasil, na América Portuguesa, ele vai estruturar o ministério dele, que era formado por portugueses. Tá? Outro fator que vai demonstrando, né, todos esses fatos que a prof está falando são sinais para a independência, né? Outro fato que demonstra essa certa autonomia, então, ficou chamado como cúmplice, que era uma medida na qual as ordens vindas de Portugal só seriam cumpridas se fossem aprovadas aqui no Brasil. Isso mostra, essa medida nela manifesta claramente a ideia de liberdade da colônia perante as cortes portuguesas. E isso vai fazer com que eles cada vez ampliem mais esse desejo, essa determinação aí, né, exigindo o retorno de Dom Pedro, e vão anular qualquer outra decisão anterior. E aí, digamos assim, indiciado não, induzido também não, orientado, talvez, seria a expressão, por José Bonifácio, que Dom Pedro deveria declarar a independência. E aí esse fato acaba sendo, então, historicamente, né, colocado como 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, onde o príncipe, então, decide pela emancipação do Brasil em relação a Portugal, e esse fato, então, é conhecido como Grito da Independência. Porém, essa independência só vai ser reconhecida em 1825, após o pagamento de uma quantia de 2 milhões de libras esterlinas, tomadas por empréstimo dos ingleses para pagar a sua dívida com Portugal, para Portugal reconhecer que o Brasil realmente não era mais a sua colônia. Tá? As visões sobre a independência. Então, essas visões sobre a independência, elas são representações heróicas, como se isso fosse um fato heróico. Isso a gente vê pelo hino da independência e pelo próprio hino nacional. São símbolos com a ideia de forjar uma ideia de nação dentro de um país recém-formado. Um país recém-formado que era muito diverso, que tinha muita desigualdade social. Mas as visões que se tem de independência são as melhores possíveis, digamos assim. No Você é Historiador, vocês têm lá o quadro do Pedro Américo. Nesse quadro do Pedro Américo, né, qual a intenção dele? Provavelmente mostrar esse Dom Pedro como um herói, né, que está sendo aclamado aí pelos demais membros da comitiva, certo? A gente tem aqui um homem com um carro de bois, ele está passando aí, simplesmente observando, faz a gente entender, subentender que todo esse fato, né, por esse camponês aí passa despercebido, né? Ele só está observando, ele está alheio a esse processo emancipatório. Desculpa. E o que mostra, né, que elementos dessa pintura caracteriza a proclamação da independência. Será que isso realmente ocorreu? Né? Então, aparece eles aqui com cavalos. Geralmente se usavam mulas. Essas roupas que eles estão usando são uniformes de gala, que não era comum usar isso. Tá? A comitiva que andava com Dom Pedro era bem menor do que essa comitiva que aparece aqui. E um outro fato seria essa casinha aqui, que o primeiro registro dela se tem em 1884, somente 62 anos depois. Ok? E as atividades vocês têm aí. Você é historiador, a gente corrige depois certinho no chat para vocês postarem, ok?